É bem como dizem por aí, meus amigos, o mundo não gira, ele capota. Não faz muito tempo atrás, a Patotinha do Selo Azul pediu a cabeça do Rodrigo Constantino porque ele deu a sua opinião sobre um tema polêmico em uma live. Resultado da história toda, ele foi demitido da Jovem Pan e a Yoko Ono Tupiniquim balançava o seu bumbum murcho de tanta felicidade. Passado algum tempo, Rodrigo Constantino voltou para a Jovem Pan e ontem saiu a notícia de que a geisha Tupinambá deixa a emissora para trabalhar na TV Dória, junto com a Verba Cagalhães e o blogueiro dos Antas. Que momento, meus amigos, que momento! Hoje a gente tem vários assuntos para falar, mas eu não poderia deixar de comentar isso na introdução. No vídeo de hoje, nós vamos ver que a censura contra Trump apertou ainda mais. Os caras chegaram a ponto de simplesmente encerrar contas bancárias do Trump e isso pode chegar até você em breve. Vamos falar sobre o nosso governador da calça, Halachan, que vai ter que dar explicações sobre esse escândalo da Dória Vac. Claro que eu preciso comentar também o artigo maravilhoso, sensacional do profeta do Apocalipse, o Átila Tamarindo, e o seu autoritarismo necessário. Tem também uma ONG super imparcial dizendo que Bolsonaro está boicotando medidas contra o vírus Xing Ling e outras cocitas más. Então, se você gostou dos assuntos, já me ajuda no início do vídeo, curte, comenta, compartilha bastante, que é para essas informações chegarem a mais pessoas. E a minha livraria está em promoção. São vários títulos com até 60% de desconto. Os links estão todos aqui embaixo do vídeo e quem entrar no meu canal do Telegram tem um cupom de desconto exclusivo. Então corre lá e aproveita. Feito o jabá, vamos para a pauta. Começando com essa notícia aqui, para variar, nós vamos ter que falar só mais um pouquinho, faz 2 dias que estamos falando a respeito do calça tochada, né? Mas é que ele é um ser que não conhece limites. E depois do escândalo da Dória Vac, olha só o que aconteceu. Dória será convidado pela Câmara para prestar esclarecimentos sobre a picadinha Xing Ling. Quem assistiu meu vídeo de ontem viu que eu, inclusive, sugeri aí para os deputados, mas eu, sinceramente, preferi uma coisa assim, um pouquinho mais, né, mais assim, impositiva. Ele tinha que ser convocado para dar explicações, afinal de contas, estamos falando de milhões e milhões de reais gastos num negócio que já tem, inclusive, o percentual apresentado de eficácia contestado por cientistas. Vamos ver se o seu calça tochada vai prestar esclarecimentos, o que ele vai dizer, porque essa história está sinistra demais. E sobre o Trump, olha só essa notícia aqui. O Deutsche Bank decide encerrar negócios com Trump. Maior banco alemão se junta a outras empresas de Wall Street e Vale do Silício e se afasta do presidente dos Estados Unidos, segundo a imprensa americana. Acusado de incitar insurreição, mandatário é alvo de pedido de impeachment. E engraçado é que até agora eles não mostraram o tal tweet ou a fala do Trump que incitou a insurreição. Tem várias coisas estranhas acontecendo com relação a essa invasão do Capitólio, nós estamos acompanhando aqui também, mas é interessante que, assim, os liberais, quando rolou a censura nas redes sociais, né, teve alguns libertins, não vou nem ofender os liberais, foram os libertins que disseram assim, ai, não gostou da rede social? Sai e faz uma rede social. Será que agora eles vão dizer assim também, sai e faz um banco pra ti? Porque isso daqui é um absurdo. E se você pensa aí que tá muito longe disso chegar em nós, pobres mortais, olha essa outra matéria aqui que saiu no InfoWars. O HSBC afirma que clientes que não usam máscara podem ter suas contas encerradas. Será que realmente
a preocupação do banco é com a saúde das pessoas a ponto de tomar uma medida dessas? A pergunta é retórica, tá? Vocês não precisam responder. E outra notícia que saiu ontem foi essa daqui sobre uma ONG. Olha só. Bolsonaro tentou sabotar medidas contra o Xing Ling vírus, diz relatório anual da Human Rights Watch. Em documento que analisa a situação dos direitos humanos em mais de 100 países, ONG internacional diz ainda que o governo brasileiro enfraqueceu fiscalização de leis ambientais e incentiva a violência policial. Engraçado que eles pegam assim, né, vários assuntos. É o Xing Ling vírus, a Amazônia, que os globalistas eles estão muito preocupados com a Amazônia, principalmente com o que tem embaixo do solo da Amazônia, com a biodiversidade, né? Mas aí o que me chamou a atenção foi o nome dessa ONG. E meus amigos, eu fui pesquisar. Não falha uma única vez. Olha só, essa mesma ONG recebeu, né, 100 milhões de dólares de nada mais, nada menos do que Soros. Então eles colocam isso como aquele apelo, né, do argumento da autoridade. Uma ONG estrangeira falou que o Bolsonaro é do mal, mas no fundo essa ONG é ali financiada, ou seja, tem as suas diretrizes de acordo com este multimilionário que já foi expulso até do seu país, né? Então, só para ficar aqui registrado que, de novo, tem o dedo dos Soros aí na história. E uma coisa que repercutiu muito ontem na internet foi esse artigo aqui do Átila Tamarindo, e agora nós vamos demorar um pouquinho mais porque eu quero fazer uma análise. Vamos começar, né, pelo sincericídio que ele cometeu no título. A coisa pegou tão mal que depois ele falou assim: ai, eu fui infeliz na escolha do título. Não, querido, o teu título tá muito de acordo com o que diz o texto. O que vocês querem é o autoritarismo, como ele diz aqui, autoritarismo necessário. Ou será preciso calar as vozes, né, anti-picadinha, ou tomar a picadinha compulsória? Eu só fico me perguntando por que ele quer calar as vozes dos opositores, se nem orelha para ouvir as pessoas ele tem. Mas enfim, vamos analisar aqui. Então, de acordo com o artigo lá que o seu Átila Tamarindo, né, que fez a maior fake news de todos os tempos, falou que não sei quantas milhões de pessoas iriam para a terra do pé junto, coisa que não aconteceu. E assim, o mais paradoxal é que o cara faz a maior fake news de todos os tempos, é contratado pelo TSE para ser o garoto propaganda anti-fake news, né? E agora ele prega o autoritarismo necessário, só que eles colocam no balaio as pessoas que desconfiam de um negócio feito às pressas num movimento contra todas as picadinhas do universo, né? Aquelas generalizações, assim, é a falácia do espantalho. Então, de acordo com o artigo do Átila Tamarindo, ele mesmo deveria ser calado, porque olha só o que ele postou em setembro. Se tiver picadinha, depois que muita gente for picada e mostrar que é segura, eu vou tomar essa picadinha, esse negócio. Aí quando e se a maioria tiver tomado a tal picadinha, ao ponto de não ter vírus circulando, penso em descuidar mais. Fica mal escrito também, mas enfim, né? Isso daqui, se ele fosse um conservador, seria automaticamente taxado, né, de movimento anti-picadinha. Mas o problema não é o que a pessoa diz, né, mas quem ela é. Enfim, interessante, porque esse post aqui dele seria censurado. E esse outro aqui, ó. Se essa gripe estivesse acontecendo na Xingland, a coisa seria preocupante. Eles adoram esconder problemas. Como é nos Estados Unidos, a mídia tá em cima. E realmente, né? Realmente. Aqui, olha só o que aconteceu, caso vocês não lembrem, com o médico que denunciou o início dessa história toda. Depois foi descoberto, a OMS, inclusive, falou que eles esconderam relatórios, não deixaram a OMS entrar lá, a OMS ficou surpresa. Enfim, acontece esse tipo de coisa, né? É um autoritarismo necessário isso daqui, será? Na cabeça do Átila Tamarindo?
Parece que sim, né? Inclusive, ó, jornalistas, né? E eu tô pegando aqui só matérias da extrema imprensa para não ser acusada de fake news. Os próprios jornalistas não podem falar sobre esse assunto. É exatamente o autoritarismo que o Átila Tamarindo tá defendendo lá naquele artigo dele. E aqui eu trago uma frase do George Orwell, que é do livro 1984, tá na promoção da minha livraria, corre lá e aproveita, que diz o seguinte: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Para quem não leu 1984, o personagem principal do livro era o Winston, né? E ele trabalhava no tal Ministério da Verdade. Então, nesse livro 1984, tinha três países: a Eurásia, a Lestásia e a Oceania. O Winston vivia na Oceania. Trabalhava no Ministério da Verdade da Oceania. E toda hora esses países estavam em guerra. Então, ora a Oceania e a Lestásia estavam em guerra contra a Eurásia, aí depois trocava Oceania e Eurásia contra a Lestásia. E cada vez que trocava, o Ministério da Verdade era responsável por pegar as matérias e apagar todas. Por exemplo, se ele tivesse aliado com a Lestásia, né, ele tinha que apagar todas as matérias que mostrassem que no passado ele já esteve em guerra com a Lestásia, tá? Para quem não leu o livro, mas recomendo que vocês leiam. E é exatamente o que a gente vê nesse artigo aqui, que é do site oficial do PT. Olha só o que os caras tiveram a cara de pau de publicar. Com Bolsonaro, liberação desse... Outra coisa que não se pode falar, a gente já tá em 1984, né? Vocês veem que várias vezes eu não falo a palavra porque senão o YouTube derruba o meu vídeo, tá? Tem gente falando, tem que falar mesmo. Se falar, o YouTube derruba o meu vídeo e o meu canal. É game over pra mim, por isso que eu não falo. Forma um exército fora do controle do Estado. E aí, no artigo mais adiante, eles dizem assim: o oposto do preconizado no Estatuto do Desarmamento promulgado pelo governo Lula, em obediência à decisão democrática de 63,68% dos brasileiros do plebiscito realizado em 23 de outubro de 2005. Só tem um pequeno problema. O artigo do PT está dizendo que 63% das pessoas votaram sim, queremos o Estatuto do Desarmamento. Só que matéria da Globo aqui, tá? Memória da Globo. A verdade é que 63% dos brasileiros votam em referendo a favor do comércio. Então, de democrático não teve nada. E agora o PT mostra assim com muita clareza o que é o Ministério da Verdade e como que funciona o socialismo, né? Porque ficam dizendo que nós somos teóricos da conspiração, mas tá aí todo o contexto para vocês tirem as suas próprias conclusões. E aqui eu trago uma frase do Stalin que concorda assim, ó, em gênero, número e grau com o Átila Tamarindo, que não é à toa, é o garoto propaganda da embaixada lá da Xing Land. As ideias são muito mais poderosas do que as... né? Não pode dizer. Nós não permitimos que nossos inimigos tenham esse negócio que atira, porque deveríamos permitir que tenham ideias. Então aqui, ó, em uma única frase, o Stalin já confirma que esse negócio de estatuto, de tirar a defesa das pessoas, é uma medida que todo ditador na história da humanidade, basta qualquer pessoa estudar um mínimo de história, vai descobrir que antes da ditadura vem o Estatuto do Desarmamento. E eles consideram as ideias ainda mais perigosas. Por isso, né, que o nosso amigo do Bigodinho tinha um excelente ministro da propaganda, que falava que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade, e o Stalin aqui corroborando com o que o seu Átila Tamarindo falou. E aí, aqui fica mais claro ainda, se é que vocês ainda não perceberam que essa fraudemia toda se trata muito mais de controle sobre a sua mente, o seu comportamento, do que de preocupação com a sua saúde, tá? O Átila Tamarindo disse o seguinte: não quero muita coisa não, olha só isso aqui. Mas imagina o rastreio de contato que poderíamos ter só com o dinheiro gasto com perfis em redes sociais para defender a cloquinha e incentivar as pessoas a se aglomerar. Ele não quer muita coisa, né? Ele quer só o rastreio. Em qual país do mundo será que isso acontece?
bem-vindos a Xing Land. Caso vocês não saibam, lá tem um negócio que chama crédito social. Olha que coisa mais maravilhosa. Sistema de crédito social proíbe 23 milhões de pessoas de viajarem dentro da Xing Land. Não é nem para fora, né? Cuba não pode sair do país. E aqui a Xing Land avançou um pouquinho mais. 23 milhões de pessoas tiveram seus direitos de viagem revogados na Xing Land por conta do sistema de crédito social implementado pelo governo. É o rastreio esse que o Tamarindo tá falando, olha que legal. Os dados oficiais apontam que em 2018, 17,5 milhões de pessoas foram impedidas de adquirirem passagens aéreas no país, enquanto outros 5,5 milhões não conseguiram comprar bilhetes de trem, tá? Todos por estarem no vermelho de acordo com as normas impostas pela administração. Quais seriam essas normas, né? Quem decide essas normas? O relatório divulgado pelo Centro de Informação de Crédito Público Nacional, órgão do governo responsável por esse controle, não poupa palavras para comemorar a eficácia do sistema. No texto, o governo afirma que a ideia da plataforma de crédito social é, abre aspas, permitir que pessoas confiáveis andem livremente por aí, enquanto os desacreditados terão dificuldade em dar um passo sequer. Controlar a sua conta bancária, controlar se você pode ou não comprar passagens de trem, se você for uma pessoa confiável ou não. E quem é que decide se você é uma pessoa confiável ou não? É a Constituição, porque assim, o direito de ir e vir em toda a história da humanidade foi restrito, né, para aquelas pessoas que cometem crimes. Vai lá, acaba com a vida do coleguinha, né? Rouba as coisas dos outros. Bom, aí cometeu um crime e essa pessoa é afastada do convívio social. Mas agora eles avançaram para um outro nível. Sistema de rastreamento, vocês estão vendo aí bancos entrando nessa história. E aí, se você fizer algum questionamento, não, mas esse negócio aqui feito às pressas, com 50,38% de eficácia, e se eu não quiser, porque, né, de acordo com os dados científicos dessa fraudemia toda, o vírus tem uma letalidade muito, muito baixa. A maioria das pessoas que pega esse negócio nem vai para o hospital, né, consegue se curar em casa, tem pessoas que pegam e nem sabem. Então, só pelo fato de dizer isso, vai ser rastreado, não pode comprar passagem de trem, é um autoritarismo necessário. Afinal de contas, Átila, Tamarindo, né? O Xixiping são pessoas iluminadas, muito mais espertas, eles sabem muito melhor do que você o que é bom ou não para sua vida. Então, se você ainda não percebeu que a história toda é sobre controle social, meu amigo, eu recomendo que comece a fazer umas pesquisas aí na internet antes que eles comecem a apagar o passado, como já estão fazendo. E por hoje era só isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima. Fui!